Hello? Preciso repetir tudo? Brincadeirinha, pessoal. Bom, é um prazer estar com vocês aqui na segunda-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto que tende a gerar divergências, né? Quando eu fui convidado pela Lívia para falar na segunda-feira, eu comecei a trabalhar na palestra que não era essa. Aliás, isso não é uma palestra, eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, nós estamos aqui para aprender juntos. Então, eu espero que hoje nós possamos dividir conhecimentos e perspectivas para que nós possamos todos sair daqui sentindo como se nós tivéssemos adicionado à nossa vida, né? Sair daqui todos harmonizados, com um pouquinho mais de conhecimento. Mas quando eu comecei a trabalhar na palestra que nós íamos dar hoje, eu ouvi uma pergunta. A pergunta era a seguinte: qual a tarefa do Espiritismo? Eu falei, interessante, eu respondi. Mentalmente continuei a trabalhar. E mais uma vez a pergunta me veio. E mais uma vez a pergunta me veio. E eu respondi. Eu vou perguntar para vocês a mesma pergunta. Qual é a tarefa do Espiritismo? Qual a tarefa do Espiritismo? Se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês poderiam me dizer? Esclarecimento. O que mais? Conhecimento, evolução moral e serviço. Conhecimento, evolução moral e serviço. Muito bem. Exatamente. É exatamente isso que é a função do Espiritismo, certo? É o consolador que nos traz alento, como a mensagem diz, conforto, né? Que nos inspira. E quando eu respondi a pergunta, uma outra pergunta me veio em seguida. E estamos fazendo isso? Será que como espíritas nós estamos instruindo ao invés de criticando? Será que nós todos estamos acolhendo ao invés de julgando? Ou consolando ao invés de isolando alguém, né? E também, será que nós estamos inspirando ao invés de desesperando outras pessoas? Será que como espíritas nós estamos realmente fazendo essas coisas? Trazendo para o mundo aquilo que o Espiritismo nos ensina? Será que realmente estamos cumprindo com essa tarefa? É uma coisa que nós precisamos pensar diariamente, né? Muitas vezes nós nos reunimos aqui e falamos sobre temas que são fáceis de se falar. Nós falamos sobre evolução moral, nós falamos sobre evolução no mundo físico, nós falamos sobre bem viver, e na grande maioria das vezes nós nos afastamos um pouco de temas que geram polêmicas, ou que podem gerar discórdia, né? Mas será que como espíritas, como uma doutrina que está trazendo uma maior consciência para o mundo, será que nós devemos nos afastar desses temas? Ou será que é o contrário? Será que nós devemos trazer esses temas para a casa espírita e realmente debatê-los, para que quando nós estivermos em uma posição onde alguém nos pergunte algo a esse respeito, nós não temos dúvidas, nós não gaguejamos e nós sabemos exatamente como consolar, como inspirar, como acolher. A mensagem inicial foi perfeita. Se hoje nós sairmos daqui apenas com aquela mensagem inicial, nós já teremos avançado pelo menos 3 vidas, né? Então, o propósito de hoje é exatamente isso, é de termos uma conversa entre amigos sobre um tema que às vezes é difícil de se falar, né? E nós vamos trazer para a nossa conversa de hoje a visão espírita, a visão do amor, a visão do acolhimento, a visão de instruir, a visão de dar apoio. Nós não estamos aqui para lançar julgamento em ninguém, porque essa não é a nossa função. Nós não estamos aqui para acusar ninguém de ter cometido um crime, porque essa também não é a nossa função. Muito pelo contrário, nós precisamos lembrar do tipo de planeta em que vivemos. Alguém pode me dizer? Prova e expiação, né? Emmanuel define a Terra como um hospital, como uma penitenciária, e todos nós que estamos aqui, nós somos devedores. Talvez não dos mesmos crimes. Vamos trocar a palavra crime por infração, talvez, né? Crime às vezes é tão pesado, e nós estamos falando de nosso relacionamento com as leis de Deus. Nós não estamos trazendo para a nossa discussão as implicâncias da lei que são editadas por nós, homens. Mas nós estamos partindo de uma perspectiva
divina. Meio qual a nossa função em relação às pessoas que estão passando por este processo de provação. Tanto da perspectiva materna, como também da perspectiva paterna, familiar, ou de todo mundo envolvido. Né? E eu quero começar hoje, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, com a leitura de uma carta. É uma história que nunca foi dividida em público, então eu vou estar lendo para vocês. Hoje, pela primeira vez, eu quero dividir esse depoimento com vocês. E assim que eu terminar, eu vou convidar a Lívia para que ela suba aqui comigo para a gente aprofundar um pouquinho mais na conversa. Então, eu peço para todos que mantenham a elevação alta, vamos abrir nossos corações e tentar trazer para esse assunto tão delicado a nossa visão de vida. O que nós precisamos sempre lembrar que a nossa visão de vida é o amor incondicional a todos, sem julgamento, porque essa não é a nossa função. Nós não estamos aqui para julgar ou para criticar. As nossas dívidas, nós cobrimos elas com Deus, porque aqui todos nós somos devedores. Então, eu vou fazer a leitura para vocês. De quem é a carta? É anônima. É anônima. Mas é de uma pessoa que passou pela situação do aborto. Tá? Como é uma situação delicada. Minha eternamente amada e doce criança. Desde muito jovem, sonhava em ter-te em meus braços. Nossa vida futura, juntos, passava em minha mente como lembranças de vida já vivida. Sentia seu perfume, imaginava seus primeiros passos, suas primeiras palavras e celebrava todas as suas vitórias numa vida onde eu seria não somente teu guia, mas também teu escudo e porto seguro. Meu coração e todo o meu ser vibravam em amor com um simples pensar em você. Hoje, décadas depois, eu ainda imagino o que teria sido ter te conhecido nesta vida. Meu coração nunca pôde dar-te o amor que continha. Minhas mãos nunca tocaram as suas. Nunca senti teu cheiro ou ouvi o teu chorar. Nunca te beijei boa noite e te saudei na manhã seguinte. Todo o brilho que carregava comigo se perdeu na escuridão que se tornou o meu viver no dia de minha maior fraqueza. Ter te negado a experiência de uma vida secou em mim a fonte do viver. Meus dias tornaram-se longos e árduos, e o tempo que é tudo, dizem curar, nunca foi capaz de acalentar a dor que ainda sinto pulsar no peito, onde bate hoje um coração cheio de amor não realizado. Nunca te carreguei em meu colo, olhei em teus olhos e disse, minha doce criança, razão do meu viver. Ao invés, eu carrego comigo, todos os dias dessa minha existência, a dor de tua partida. Coloco hoje nessas linhas a nossa história nunca contada, o meu segredo mais doído, mais oculto. Mostro a todos o joio que cresceu em mim, na forma de vergonha, dor, rancor, tristeza e solidão. Em te negar este mundo, tirei de minha vida a semente de meu jardim interior. Quantas noites passei em lágrimas sem o conforto de um coração amigo junto a mim. Quanta dor sentia só, na penumbra de um quarto escuro, sem ninguém para segurar a minha mão e dizer que ainda existia neste mundo um lugar para mim. Mundo este onde eu apaguei a luz da estrela de minha alma. A incerteza aos 17 anos do que seria uma vida contigo, hoje parece não ser nada, quando comparada ao que tem sido uma vida sem ti. Queria ter tido eu, ao menos uma pessoa estranha, me dizer que eu não estava só, e que apesar de jovem e diante de muitas incertezas e uma vida de muitas lutas, havia também uma porta que se abriria para um mundo de beleza indescritível, onde vibra o puro amor. Mas a realidade foi outra. Ao mostrar ao mundo a semente que se tornaria a árvore de sua vida, fomos recebidos com indiferença e ameaças, julgados e humilhados. Fomos cobertos por nuvens tempestuosas, raios e trovões, na forma de esbravamentos e maldições.
Nossas sentenças lançadas a nossos pés. As mãos paternas e mãos maternas que me receberam neste mundo foram as mesmas que arrancaram de mim a luz de meu viver. Minha doce e eterna criança, a minha fraca e pobre alma foi incapaz de assumir tarefa tão nobre, confiada a mim por nosso Pai maior. As acusações, o desamor, as ameaças e o desamparo que encontrei no mundo antes de te negar esta vida foram maiores que meu livre-arbítrio e me deixei levar pelas vicissitudes e máculas ainda presentes em nosso orbe. Hoje sei que a justiça é de Deus e o perdão é degrau evolutivo em nossa jornada. Agora, livre das correntes do julgamento alheio e do desamor do próximo, dou graças a Deus por nossa história não vivida. Seu sacrifício tem sido a longa e dolorosa jornada que me leva dia a dia ao encontro de nosso Deus. Sei que essa história é tão difícil para você quanto para mim, que a dor é sofrida aqui como é também aí. A nossa, porém, é apenas uma das milhares de histórias encontradas mundo afora. História onde mães e pais são demonizados e encontrados com discriminações, julgamentos e desamor. São chamados de criminosos, monstros desumanos, assassinos sem compaixão. Para muitos no mundo, sou eu também parte dessa falange, e mereço não apenas o clivo da justiça do homem, mas também a condenação divina em fogo eterno. No entanto, sinto em mim a docidão de seu perdão, e espero em júbilo o dia de nosso reencontro, onde poderei olhar em teus olhos e lhe dizer: minha doce e eterna criança, razão de meu viver. Eu queria dividir essa história com vocês, porque vem de uma pessoa que passou pelo processo de aborto. E apenas uma história dentre milhões e milhões e milhões que existem no mundo. E isso vem nos mostrar que nós não sabemos o que está no coração daquela pessoa, da mãe ou do pai que está passando por um processo tão doloroso como isso. E é nosso trabalho fazer com que nossos amigos e pessoas ao nosso redor sintam-se confortáveis, chegar até nós e dividir conosco um fardo tão pesado, porque essa pode ser a diferença de se fazer ou de não se fazer o aborto. O sentimento de solidão leva as pessoas a fazerem coisas que às vezes elas nunca se imaginariam capazes de fazer. E esse é um exemplo que nós temos aqui. Hoje está se falando muito no aborto, tanto aqui como no Brasil, quanto no mundo afora, falando de legalização, de criminalização, do que se deve fazer com mães e pais e médicos e trabalhadores que auxiliam uma pessoa numa decisão tão dolorosa, né? E eu acho que a nossa função não é de criticar. A nossa função é completamente ao contrário, é de amar. Essa decisão não é para que nós façamos. Essa decisão é pessoal de cada mulher, de cada homem, de cada família. A nossa função é dar o apoio e o amor independente da decisão que eles tomaram. Nós não estamos aqui, Deus nos ensina a ficarmos na frente de uma clínica segurando uma placa ameaçadora com dizeres horríveis, muito pelo contrário. Se nós formos de estar em frente a uma clínica, é para dar consolo e dar amparo, tanto na entrada e principalmente na saída, porque a dor que essa família vai carregar, nós bem sabemos que não é uma dor desta vida apenas, né? Mas ela ecoa em muitas e muitas e muitas outras vidas. Então, hoje, como amigos, como família, como irmãos, nós vamos ter uma conversa de como nós podemos ser melhor e dar ao próximo o amor e o conforto e o alento, como o Enzo disse na leitura da mensagem inicial, porque essa é a função do Espiritismo. Não é da condenação, não é do julgamento, mas é do acolhimento, da instrução e do amor incondicional. Então, sem mais demoras, Lívia, você poderia me acompanhar hoje? Vai ficar nessa luz do nosso rosto? Acho que vai, né? De repente, sentado, é só olhar para a luz, né? Agora, é muito importante
Coragem. Assim. Acho que é para ouvir. Estão ouvindo bem? No nosso encontro hoje é muito importante que todos participem. Tá? Nós vamos ter uma conversa entre amigos. Se vocês tiverem perguntas, se quiserem dividir algo, por favor, fiquem à vontade. Felipe, você teria algumas palavras iniciais? Eu teria. Eu sempre tenho algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar a presença de vocês, porque eu não imaginava que nós teríamos a presença de tantas pessoas na abordagem desse assunto tão delicado. E realmente nós sabemos que muitos têm receio de falar no assunto, mas como o nosso querido Rudy tão bem nos lembrou, que a posição do Espiritismo é de acolher. E, infelizmente, nós temos observado uma fala muito dura por parte dos espíritas, muito até mesmo sem compaixão na abordagem do aborto. E nesse sentido, vale a pena nós considerarmos, como o nosso Rudy nos lembrou, qual é a posição do Espiritismo. Em primeiro lugar, o próprio Espírito de Verdade, na figura de Cristo, nos disse: espíritas, seu primeiro movimento de crescimento, a sua primeira maior instrução da minha parte é a de se instruir e depois de se amar. Então, nós não estamos aqui para colocar debaixo da toalha qual a posição do Espiritismo em relação ao aborto, na medida em que nós precisamos instruir, nós precisamos esclarecer. Mas quando o esclarecimento vem como uma espada, como uma faca, como uma lâmina, a cortar a alma das pessoas, vale sim questionar qual a nossa posição. E é por isso que nós resolvemos falar sobre isso, não é? Exatamente. Nós estamos contando com a participação de todos aqui presentes. Alguém poderia me dizer, alguém aqui sabe, qual é a posição do Espiritismo com relação ao aborto? A posição simples do Espiritismo. Contra o aborto. Todos concordam? Sim? Quem não conhece a posição do Espiritismo em relação ao aborto? Você não conhece. Ok, muito bom. Quem mais não conhece? É muito duro falar sentado. Não sei, essa ideia de ficar sentado nessa mesa. Eu sabia se eu conseguisse controlar minhas pernas. Ai, eu já estou querendo ver o povo. Tanto o livro, para as pessoas que não são familiares com a posição do Espiritismo com relação ao aborto, a posição está tanto no Livro dos Espíritos como na Gênesis, tanto como no Evangelho segundo o Espiritismo, em qualquer livro da doutrinação e muitos outros livros também escritos e psicografados por diversos espíritos. Você trouxe a pergunta? I sure did. Sim, eu trouxe. Desculpa. No Livro dos Espíritos, a questão número 358, ela é bem direta. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Eu quero lembrar a todos aqui que nós estamos usando a palavra crime não de uma perspectiva social nossa, mas de uma perspectiva divina, né?
Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tiver a vida, sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então a posição é simples, né? Eu não creio que a palavra contra seja a palavra mais apropriada. Porém, a favor da vida seria uma abordagem melhor. Né? Posso fazer um comentário? Absolutamente. Eu acho interessante essa colocação de Kardec, de ter perguntado aos mentores, se, já de cara, né? Se é crime. Nós poderíamos aqui fazer várias interpretações da palavra crime, mas crime é crime. A questão é que a resposta foi? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Ok, então se a gente não deu espaço a uma vida reencarnar, é um crime. Eu quero saber se quando nós deixamos de auxiliar alguém, se é transgredir as leis de Deus. Eu gostaria de saber se nós acabarmos com a vida da pessoa através da maledicência, é transgredir as leis de Deus e também crime. Eu gostaria de saber se você deixar de fazer tudo o que você poderia fazer em relação ao auxílio de alguém, se é transgredir as leis de Deus, se, portanto, é crime. Então, parece que de infrações e crimes, você e nós todos aqui, estamos cheios. Kardec simplesmente perguntou, e mais essa situação é crime ou não? É errado ou não? Então, ele poderia ter feito essa pergunta em relação a muitas outras coisas. Certo? Ou não? Então, parece que todos nós estamos na mesma peneira. Ou é apenas uma interpretação minha ou nossa aqui? O que vocês acham? Ok. Eu queria fazer um paralelo de uma observação. Claro. Se você não se importar, Desculpa. Imagina. Oi, Thalita. Eu lembro que numa palestra que eu assisti há muitos anos atrás, e eu vou falar essa parte antes para poder tentar me explicar, perguntaram, Divaldo estava falando sobre uma vez que perguntaram a Joana de Ângeles sobre sexo, como os espíritos evoluídos viam o sexo. E a resposta dela, eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas ela disse mais ou menos assim: do ponto de vista da minha evolução espiritual, do ponto de vista de onde eu estou agora, o sexo, quando ele não é feito para a procriação, ele é, na verdade, um retrato do atraso espiritual e moral das pessoas que estão na Terra. Por que eu estou falando, fazendo esse paralelo? Porque eu entendo a resposta de Kardec sobre uma visão sobre o adiantamento espiritual e moral dos espíritos que estavam ali naquela hora, passando a codificação, o aborto sim é constituído um crime, mas que, assim como no caso do sexo, visto do nosso adiantamento, no caso, vamos dizer, dos crimes de guerra, quando a pessoa está na guerra, no caso de legítima defesa, que todos os crimes, aos olhos do mundo espiritual, usando essa palavra crime, que para mim, porque eu não conheço outra, mas para mim não seria mais certo, mas todos esses crimes têm atenuantes de acordo com o contexto que ele acontece, da forma como ele é feito e de acordo com a evolução da evolução do estágio moral que se encontra as pessoas agora. Gostei muito da palavra atenuante, porque não há nenhuma das nossas ações, nem mesmo até o próprio suicídio, que é um crime contra nós mesmos, não seja considerado com atenuantes. No entanto, se o amigo me permite uma observação, os espíritos no grau da evolução dos mentores da codificação
estão num grau de evolução que nós desconhecemos. Então, não é que eles responderam sob o ponto de vista da evolução deles, mas eles responderam em nome do que o Espírito de verdade, ele mesmo como sendo um dos participantes da codificação, nos trouxe as informações das verdades universais, do ponto de vista que nós sim, temos condição de apreender. Então, é um grupo de espíritas, um grupo de espíritos, que não são todos citados, obviamente, porque é uma falange de entidades do Ocidente e do Oriente, de todos os cantos do planeta, que nos trouxeram nesgas das verdades universais. Então, o ponto de vista da vida não é um ponto de vista da evolução dos espíritos, não é algo que foi respondido a Kardec, no sentido de dizer eles são espíritos menos evoluídos ou não tão evoluídos que seriam capazes de dar uma visão mais larga. Né? Então, acho importante nós compreendermos que a visão do Espiritismo não é de Kardec. Kardec codificou a doutrina. Kardec, o homem, obviamente um espírito imensamente elevado, porque, obviamente, a ele foi dada essa missão, ele trouxe a informação dos espíritos superiores, muito, imensamente mais superiores a nós. Então, acho importante a gente ter essa visão, porque, infelizmente, eu não sei de onde que foi tirado isso, mas eu imagino que tenha sido do IBGE, começaram a chamar o espiritismo de kardecismo. E eu fico imaginando que os ossos de Kardec até hoje se materializam no túmulo e se viram muitas vezes quando ele ouve isso. Porque ele fez tudo para despersonalizar o espiritismo. Da figura dele. E a primeira folha, a primeira página do Livro dos Espíritos é: há novas coisas, necessitam ser dados novos nomes. E a essa doutrina nós chamaremos doutrina dos espíritos ou espiritismo. Ele nunca disse que a essa doutrina nós vamos chamar de kardecismo. Isso é o primeiro passo da maior deturpação feita do espiritismo até hoje, desde a existência dele. Nós entramos no 2º século do espiritismo, foi no 3º século do cristianismo nascente que começaram as deturpações, e nós acabamos de ter a maior deturpação que o espiritismo já teve até hoje, de ter sido chamado de kardecismo. O espiritismo não é kardecismo. O espiritismo é o espiritismo. Kardec foi o codificador. Então ele trouxe a informação dos espíritos e fazia comentários como pedagogo que era. Então, é uma pena que nós tenhamos transformado o espiritismo, sobretudo no Brasil, como uma religião apenas, quando ele é, acima de tudo, uma filosofia e uma ciência e uma religião. Porque você espiritual. Você havia mencionado. Com relação, eu vou tocar um pouquinho em todas as questões que você levantou, né, e eu vou tentar trazer as respostas de nós. Né? Qual é a função do sexo? Reprodução. Né? Reprodução, ou seja, gerar um outro corpo. Quem precisa do corpo? Um espírito reencarnante. Né? Então, um espírito que está numa etapa evolucionária, onde ele não necessita mais do corpo, o sexo serve a algum propósito. Mas um psicanalista responderia que o sexo não tem apenas a reprodução como função.
Então, E acho que a maioria aqui também concorda. sim. Eu acho que o sexo tem mais função do que reproduzir. Com certeza. Particularmente... Bom, mas na nossa... perdão, continua, por favor, continua. Porque somos humanos e, como você falou, tem um relacionamento muito grande, tem um mundo entre nós e o mundo espiritual, né? Exatamente. Então, a gente nunca pode se comparar 100% com os espíritos que estão num outro plano. E nem teria como. Exatamente. E nem teria como. Não tem nem como nem ter uma visão tão grande como eles têm. Eles tiveram muita dificuldade em transmitir a palavra que é maravilhosa, que Allan Kardec, como ela falou, codificou, como se você estivesse programando um computador que não sabe fazer nada. Nós somos muito ignorantes em vários aspectos, mas o nosso corpo também é uma prisão em vários aspectos. Em vários aspectos. Eu preciso te convidar para sentar aqui comigo uma vez. Não, eu já falei demais. Mas exatamente, você está exatamente correta. Do aspecto biológico, a função do sexo é a reprodução. Porém, do aspecto espiritual, evolucionário, nós necessitamos daquele contato para uma troca energética, a comunhão entre o amor de pessoas opostas. Então, realmente tem muitas outras funções, né? Simplesmente a questão biológica também, do fato de a conexão com a nossa cabeça, a liberação de hormônios, a felicidade, a conexão entre a nossa mente e o nosso corpo. O nosso estômago está completamente conectado com a nossa cabeça. Sem a comida, sem a água, sem o sexo, sem o toque, nós não seríamos capazes de sobreviver. Entendeu? Não, eu concordo plenamente. Existem realmente outras funções. Não tem, no meu ponto de vista, Falar que não é opinião minha, não. Isso foi dito por Joana de Ângeles. Eu só repeti o que ela falou para poder tentar contextualizar. Não, com certeza. Eu li vários assuntos, vários livros da Joana de Ângeles, onde ela toca nesse aspecto. E ela tende, muitas vezes, a ser muito direta no sentido do que ela está dizendo. Inclusive, se você tiver a oportunidade de encontrar o livro Alerta, ela fala tem um texto dela que fala sobre o aborto nesse livro, que é muito interessante a leitura também. Mas, voltando um pouquinho aqui então, Lívia. Voltando, eu não deixei você nem abrir a boca, né, Tadinha? Então, voltando aqui, quais são as consequências do aborto para o espírito? É uma pergunta para mim? É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos e que eu estou perguntando para você agora. Uau! Nas palavras de Lívia. Eu prefiro falar nas palavras do que o Espiritismo diz. Sim. O maior direito que Deus nos dá é o livre-arbítrio. Esse é inalienável. Portanto, as consequências... Qual foi a pergunta mesmo? As consequências do aborto para o espírito abortado. Para o espírito abortado? Exatamente. Ou para a pessoa Não, que... para o espírito Acho que, abortado. completando essa pergunta, seria bom colocar das duas formas, para o espírito abortado e para a pessoa que também tomou essa decisão. Ok. Então, Vamos aí, excelente. Posso só pedir para você repetir o que as pessoas falam que elas possam sim, desculpa. Não, só para completar a pergunta que o Rudy fez, seria importante a gente colocar a consequência para o espírito abortado e também a consequência para a pessoa que tomou essa decisão. Eu acho que seria bem esclarecedor se pudesse responder. Muito bom. Sim, claro, com Excelente. certeza. Então, a segunda, só um pouquinho, Lívia. A segunda parte da sua questão, na verdade, seria um follow-up, né? Então, o Livro dos Espíritos faz a pergunta diretamente: quais são as consequências para o espírito abortado? E a consequência é uma experiência não vivida. Os espíritos são muito diretos. Exatamente. Uma experiência não vivida. E o que vai acontecer com ele? Ele vai procurar outro corpo. Ele terá que recomeçar. Porém, as implicâncias disso
e agora nós vamos na segunda parte, que é o que você perguntou, são muitas e diversas, tanto para o espírito reencarnante, Então vamos lá. quanto para as pessoas envolvidas no processo. Então vamos lá. Para o espírito para o espírito que foi abortado, Foi abortado. vai depender do nível da evolução do espírito, ok? Do ponto de vista reencarnatório, ele vai buscar uma outra oportunidade. Não conseguiu nascer, vai buscar nascer através ou dessa mesma mãezinha, numa outra circunstância, numa outra etapa da vida dela, o que é muito comum acontecer, ou vai procurar uma outra família que tenha condição de lhe dar a vida. Tá? No entanto, hoje nós sabemos muito mais. Isso do ponto de vista objetivo é isso que ele vai fazer. Agora, o que acontece com aquele espírito no plano espiritual vai depender do grau de evolução dele. Ele pode ficar tão magoado, tão desesperado, tão frustrado, tão angustiado, que se torne um espírito vingativo. Isso é muito comum. E isso não é só de um espírito que tenha sido abortado, mas de qualquer espírito, de qualquer pessoa, em outras palavras, que tenha sido prejudicada. Se você se sentiu abandonado por alguém num relacionamento afetivo, seja homem ou mulher, você pode se tornar um espírito vingativo depois que você desencarnou. Então, a questão de o espírito abortado se transformar num espírito vingativo e por isso se transformar num obsessor da mãe, da família, das pessoas envolvidas no processo, são casos comuns. No entanto, existem outros espíritos que sabem perdoar e que simplesmente encontram naquela oportunidade de vida frustrada um elemento evolutivo. Porque a questão não é apenas a consequência do aborto para o espírito que não chegou a reencarnar. Existem muitos motivos que levam o espírito a ter a sua vida frustrada. Que motivos poderiam ser esses? O que vocês acham? A pessoa quer reencarnar, o espírito quer reencarnar e tem a sua vida frustrada, suas oportunidades frustradas. Vamos aí a uma hipótese, talvez a mais imediata que nos vem à mente. A pessoa quer reencarnar e tem a sua oportunidade frustrada. O que poderia ter feito numa outra vida contra si próprio que não tenha tido a facilidade e a possibilidade de reencarnar num meio que tivesse sido acolhedor? Uma possibilidade seria o suicídio, não é? Como? O próprio aborto, a pessoa ter cometido um... Então vamos lá, isso é apenas uma possibilidade. A pessoa comprometeu a própria existência em outra existência e perdeu a chance de vir facilmente à Terra. Então, vai ser atraído magneticamente num meio ou a criaturas que provavelmente cometeriam o aborto. Provavelmente. Né? Situações as mais variadas. Então, isso é um exemplo. Então, a pessoa, o espírito, vai conquistar a oportunidade de nascer. Uma outra situação, que aí seria uma situação de causa e efeito. Um espírito que tenha feito muitos abortos, ou que tenha cometido um aborto. Porque um aborto só, por mais difícil que nós possamos analisar, é ínfimo na frente de pessoas que já abordaram muitas vezes já
levaram outros a cometer o aborto muitas vezes. Foram os instrumentos dos abortos. Eu acho que não é? isso tem, o que você está falando tem a ver com a pergunta que ele fez, o comentário anterior, onde ele falou das atenuantes. Nós Isso. precisamos lembrar que não existem apenas atenuantes, porém também existem agravantes. Exato. Né? E um dos fatores que mais vai pesar no sentido de se agravar ou de se atenuar essa infração contra uma lei divina é a nossa intenção. Exatamente. Onde estava a nossa intenção quando nós cometemos aquele ato, quando nós cometemos aquela infração? Então vamos primeiro vamos concentrar no que acontece com o espírito, no plano espiritual? Sim. Para depois a gente fala das consequências da pessoa? Porque não foi isso que você me colocou? Não, tudo bem, eu ia fazer um paralelo com relação a essa. Então mas vamos pode... aí ao paralelo. Não, Eu adoro os seus não, paralelos. pode continuar. Não, eu adoro os paralelos. Pode ir, vai lá. Vocês podem Mas se você... decidir. E se deixar, eu vou ficar falando Eu aqui vou sozinha. puxar minha linha do pensamento daqui um pouquinho de novo. Ok. Então, eu dei 2 exemplos bem trágicos e bem extremistas, concordo? Mas são exemplos de pessoas que não conseguiram reencarnar, ok? Mas muitos os espíritos que foram abortados simplesmente perdoam suas mães, veem naquilo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de valorização da vida. E depois que a gente aprende, o que acontece, gente? A gente continua. Então, o fato de uma mãezinha ter cometido um aborto não significa que vai ter com um espírito obsessor para o resto da existência, porque aquele espírito pode se transformar num espírito protetor. Em compreendendo a situação daquele coração, porque cada situação é uma situação. Não é? Cada pessoa tem uma visão de vida. Uns abortam simplesmente porque não acreditam que existe vida dentro de si. Não existe, não conhecem a perspectiva espiritual. Então, para aquela pessoa, é apenas o direito da mulher, apenas o direito dela, o direito que ela tem sobre o corpo dela. E é claro que ela tem direito. E ela tem muitos direitos. A mulher tem todo o direito de fazer o que quiser, como o homem também, porque nós detemos a bênção do livre-arbítrio que nos é concedida por Deus. Agora, você é livre para escolher, mas você não é livre para lidar com as consequências. As consequências vão vir. No entanto, nós precisamos lembrar que quando as consequências vêm, a misericórdia de Deus vem junta. E eu acredito que nós estejamos transformando a linguagem do aborto numa linguagem condenatória muito semelhante à que nós usávamos no passado, quando nós compartilhávamos a visão das religiões tradicionais. Lívia, eu quero tocar um pouquinho na questão Sim. dos direitos que você mencionou, o direito da mulher com relação ao corpo, ou os direitos que nós temos. E é muito importante que isso fique claro em nossas mentes, de que os nossos direitos, independente do homem ou da mulher ou de quem for, eles acabam onde se começa o direito de uma outra pessoa. E essa linha é uma linha muito tênue, que às vezes é muito difícil de se ver. E quando nós estamos falando do direito que a mulher tem ao corpo dela, com certeza ninguém nega isso. Da mesma forma que eu tenho direito ao meu corpo, todos temos o direito a nossos corpos, correto? Porém, nós precisamos lembrar o que o Espiritismo nos ensina, que o corpo que nós carregamos não nos pertence. Então, nós temos, como a Lívia disse, o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Porém, é preciso que fique claro que o meu direito acaba quando o seu direito começa. Que o meu direito
ao corpo é limitado apenas ao meu uso enquanto aqui no mundo material, que na verdade esse corpo não pertence a mim, que os filhos que vêm através do ventre de uma mulher na verdade também não pertencem a ela ou ao pai, no sentido de você possui, propriedade, né? No sentido de propriedade, pertence a Deus. Então, o direito da mulher, com relação a esse aspecto de uma visão do espiritismo, termina onde começa o direito daquela criança, que é o direito à vida, que é o maior direito que Deus nos dá. Porém, nós não estamos aqui para condenar ninguém que passou por uma experiência tão difícil quanto essa, porque não é uma experiência fácil. Independente de como você tomou a decisão, se você já fez 1, 2, 3, 10 vezes, não faz diferença. É uma experiência que traz consequências tanto físicas como espirituais. Uma experiência que vai reverberar por essa e por outras vidas, que não deve ser tomado simplesmente como se fosse um anticoncepcional. Né? Aborto não é anticoncepcional. Né? É uma infração contra a lei de Deus, mas não é a nossa função acusar, não é a nossa função criticar, não é a nossa função fazer piquetes dizendo leis contra o aborto sempre. Não, essa não é a nossa função, como o texto inicial disse, é acolher. É acolher, é amar, é esclarecimento. Com amor. Né? Então não é criticar, não é apontar o dedo, não é jogar a pedra. E não é dizer eu tenho direito absoluto sobre o meu corpo, ninguém está tirando esse direito de ninguém. Porém, nós temos que levar em consideração as outras implicações. Partindo de nosso conhecimento espírita e o porquê nós estamos aqui, nós precisamos sim entender que é nosso dever também manter a vida que está no ventre materno. Porém, se chega a uma situação onde a mãe toma a decisão, ou o pai, ou uma combinação entre eles, de que aquela gravidez precisa ser interrompida, não é nossa função criticar ou acusar, ou dizer que tem que colocar na cadeia. Nossa função naquele momento é amparar, é instruir, é estar presente. Né? Porque se toda vez que alguém traz um problema que é tão difícil de se lidar, né, uma situação extrema, aquela pessoa é encontrada com resistência, com crítica, com acusações, quando é que alguém vai chegar para nós com algum problema? Quando é que nós vamos ter realmente a oportunidade de aconselhar alguém no que poderia ser feito? Ou de acordo com as leis divinas, o que deve ser feito? Quando que nós vamos ter essa possibilidade? Nunca. Por quê? Porque aquela pessoa não vai se sentir confortável em chegar até ninguém para conversar. Quantas pessoas vocês acham que hoje se sentiria confortável de entrar por aquela porta e dizer eu estou passando por um momento muito difícil em minha vida, eu estou pensando em cometer aborto? Quantas fariam isso? Vocês conseguem imaginar? Porque eu não consigo. Por quê? Devido a tudo que está sendo jogado na internet, de todo o comentário maldoso, que muitas vezes é maldoso, e não tem amor, e não traz compaixão, e não traz aconchego. E se não for maldoso, é muito duro. E não traz acolhimento. E não é isso que nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para, obviamente, instruir, crescer juntos. Sim, principalmente. Porém, nós precisamos acolher e amar também com a preocupação constante de não humilhar aquela pessoa ou trazer sentimentos sentimentos piores ainda, desculpa. Eu tenho uma pergunta, mas meu português não é ótimo, tá? Quando for assim que a gente... nós temos a opção de votar, né? E qual é o nosso... se votar contra ou para o aborto, o nosso... Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Sei, mas por nós mesmos, se nós concordar com o aborto, nós estamos fazendo parte deste aborto? Ou se nós não concordar com este aborto, nós estamos não fazendo parte dessa decisão? De novo, depende da intenção, certo? Por que é que você está fazendo parte daquele aborto? Por que é que você está presente ali? Você está presente ali porque aquela mãe não tem... Não, só de votar. Só de votar para ou para não.
nesse momento... Eu entendo. Mas não quero saber se vocês Não, eu vou te acham fazer... que deve ou não deve, Não, eu vou te mas fazer uma a outra, nosso... eu vou te fazer uma outra pergunta e eu não tenho problema algum em dar a minha opinião pessoal. Independente do espiritismo, mas Não, eu com quero saber do base, espiritismo. mas com base no que eu sei e eu aprendo do espiritismo. Se tem uma coisa que realmente é batida várias vezes com relação ao espiritismo, é que Deus ele nunca vai forçar a nossa evolução. Deus nunca vai chegar e falar, você tem tantas vidas para evoluir. Existem momentos onde ele força uma experiência. Porém, nós temos toda a eternidade para evoluirmos. E um dos maiores, se não o maior presente que ele nos deu depois da vida é o livre-arbítrio. Eu entendo. Né? Ou seja, se eu estou votando para que um direito seja retirado de uma pessoa, eu estou votando para que aquela pessoa não tenha o livre-arbítrio. E eu não posso fazer isso, porque isso é Isso tem tantas camadas layers, que se a gente for analisar agora a questão política, você vai ter de chegar à discussão do início da vida, aí você vai entrar num outro nível de discussão, se o Estado tem o direito de opinar nesse tipo de questão que por tantos é considerada religiosa, por outros filosófica, mas do ponto de vista legal, se você considera que existe a vida no momento da concepção, o Estado tem ou não o direito de interferir na medida em que você está interferindo numa outra vida, porque nós temos leis que regem a sociedade contra crimes e atentados à vida de outras pessoas que já existem fora do ventre materno. Então, essa opinião política tem tantas estradas de discussão que não é o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Mas, do ponto de vista, para responder objetivamente a sua pergunta, se você votar a favor do aborto, qual é a sua posição espiritualmente, é isso? Qual é A implicação disso as consequências. As consequências para quem? Para mim. pessoas que tomam Para uma você. posição. Para mim. Ok. Eu fiz a decisão, não fiz, sabe? Veja, o primeiro lugar, o voto é uma A expressão de opinião é uma individual. expressão e é um direito que você tem de exercer o seu livre arbítrio. Do ponto de vista filosófico, nós poderíamos pensar, se você vota a favor do aborto, você está engrossando as linhas espirituais, energéticas, em relação ao aborto. Se você vota contra, você favorece a vida, você é a favor da vida. Mas ainda assim tem discussões nesse nível, porque você aí entra na questão política. Então, Voto é político, voto tem outras implicâncias. Então, eu diria que a questão é de foro íntimo. Acho muito difícil opinar e dizer, olha, você estará lá no umbral por algumas horas porque votou a favor do aborto. Não sei. Então, eu acho que não é por aí. Então, por exemplo, como ela comentou, né, vamos deixar de lado, então, a questão política, vamos deixar de lado a questão científica, quando é considerado vida, no quarto mês, no primeiro, né, voltando ao espiritismo. Por exemplo, duas coisas. Primeiro, se a gente se depara com uma pessoa que está tomando a decisão de fazer aborto, e como o Rudy falou, de cometer o aborto, se a gente pode ajudar, orientar, de acordo com o espiritismo, qual seria essa abordagem
para ajudar e orientar essa pessoa, de acordo com o Espiritismo. E também, eu acho que aí completando a pergunta dela, tanto e a sua resposta, Lívia, tanto a pessoa que decidiu votar a favor do aborto, quanto a pessoa que decidiu cometer o aborto, quais seriam as consequências espirituais ou de acordo com o Espiritismo para essas pessoas? Mas eu acho que você já respondeu. Uma forma de responder a pergunta não respondendo, com relação a se você vota ou não vota a favor ou não. Vamos botar novamente na questão da intenção. Qual é a sua intenção com relação a isso? Né? E é difícil responder isso a qualquer tipo de nível, justamente pela quantidade de camadas envolvidas no processo. Então, a resposta mais curta vai depender da sua intenção e vai depender do que vai acontecer depois entre você e a lei divina. E a coisa que nós não temos como responder a essa pergunta diretamente. É uma pergunta que nós não temos como dar uma resposta. Eu acho que você respondeu muito bem e de forma bastante abrangente, porque não há como opinar. Não é? Realmente a intenção nesse aspecto is king, intention is king. E Deus vê o nosso coração, vê a nossa intenção, e cada situação é uma situação. Por que você vota a favor de aborto e por que você vota contra, são opiniões só suas e que é entre você e Deus, ok? Obviamente, as suas ações vão ter consequências. Ponto final. Agora, eu tenho preocupação de que essa conversa esteja indo para o lado político, quando o nosso objetivo é o ponto de vista espírita. Eu vou responder a última parte da sua pergunta rapidinho, e você tem uma pergunta e aí a gente pode começar a encerrar. Eu só gostaria... Não ainda. Não? Eu gostaria de fazer o comentário, mas faça você primeiro. Com relação ao que dizer a uma pessoa que te procura, né, dizendo que está pensando em abortar. A primeira coisa, nós não podemos julgar. Não é nosso lugar julgar. Não é nossa função, nosso dever é acolher. Obviamente, dar apoio e suporte emocional e tentar mostrar para aquela pessoa que ela não vai estar sozinha. E ela terá apoio, não somente apoio físico, apoio material, né, como principalmente apoio espiritual. Tem toda uma razão pela qual ela está passando por esse processo e por essa provação. Tem toda uma carga espiritual que nós não conhecemos, nem ela mesma tem. Lembra de tudo que foi planejado, mas nós temos uma carga reencarnacional. E todas as provações, a grande maioria das provações pelas quais nós passamos, tem a ver com uma infração passada, ou com um ato passado que foi cometido ou deixado de cometer. Ou com experiências, né, a serem aprendidas. Ou experiências agora. Lições. Porém, a nossa função, eu já volto para você, a nossa função é dar amor, é dar acolhimento, é instruir. É exatamente o que o Espiritismo está aqui para fazer. Instruir, acolher e amar. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para acusar. Mas não estamos para tentar dissuadir? Absolutamente. Essa é a parte da instrução. Exatamente. Você precisa. Exatamente. Se a pessoa vem nos procurar, é porque ela está, no fundo, procurando orientação. Exatamente. Senão, ela não viria nos procurar. A nossa parte é esclarecer. Eu tenho até cuidado em dizer instruir. Esclarecer. Se possível, com muito amor, com muito tato. Mas a decisão da pessoa é sempre dela. Olivia, e qual? A decisão da pessoa é dela. Chega um momento que o direito seu desejo de que a pessoa faça o que você acha que a pessoa deve fazer, termina quando você começa a ser coercivo. Não é? Então a gente deve ter muito cuidado. A gente esclarece e a pessoa decide. Tem uma pergunta aqui, depois nós vamos ali. Isso que você estava comentando até levantar a bola um pouco para a minha pergunta, porque
que a gente está meio que falando de pessoas, um estranho falando com uma pessoa passando por essa situação. Mas e quanto ao pai, numa situação dessa? Até onde, na visão do espiritismo, o pai pode interferir? Porque, claro, a mulher está carregando o filho, é o corpo dela, isso está bem claro, mas isso também afeta o pai de certa forma, certo? Afeta o pai por completo. Agora, até que ponto, olha a sua pergunta, até que ponto o pai pode interferir? Do ponto de vista espírita? Do ponto de vista espiritual, melhor dizendo, não é? É uma coisa, do ponto de vista legal é outra. E eu não gostaria de trazer o ponto de vista legal. Isso não é o objetivo do nosso encontro. Vocês concordam ou não? Sim. Do ponto de vista legal, cada país tem leis muito apropriadas e diferentes. Do ponto de vista espiritual, o pai, obviamente, tem responsabilidade na decisão. Agora, a decisão maior é a da mãe. Porque a mãe é que vai ou não fazer o aborto. Tem pai que nem fica sabendo, né? Isso aí, já nem precisamos nem entrar nessa questão. Se existe responsabilidade do pai, número 1, se busca levar a mulher ao aborto, a responsabilidade é maior. Se existe responsabilidade do pai de se tornar neutro, se mantiver neutro, a responsabilidade existe, mas em um outro nível. Agora, o pai certamente não tem o direito de coerção a mulher fazer ou não fazer o aborto. Então, veja, uma coisa puxa a outra. O único caso pode ter diversos desdobramentos dentro de um mesmo. São muitos desdobramentos da mesma situação. Aí você fala, nossa, mas o pai é contra o aborto e não vai permitir a mulher fazer o aborto, então vai entrar numa situação abusiva. E o que é pior nessa situação? Uma coisa puxa a outra, certo? Yes. Por favor, eu adoro os pais. Adoro quando os homens falam. Não, você sabe o que eu acho interessante? Falou e se arrependeu. Não, você sabe o que eu acho interessante? A maior parte das pessoas comentando sobre o aborto, segundo o espiritismo, na internet, são homens. Sim. Interessante isso. É legal isso. Não é? Você vê que o homem participa. A maior parte dos homens o homem participa. ficam quietos. Não é? O espírito não tem sexo em relação a isso. A opinião é neutra. Não importa se é homem ou se é mulher. Mas a gente precisa tomar cuidado quando se refere a opiniões em relação ao aborto, se não tem a ver com o sexo que nós estamos vivendo nessa presente reencarnação e as experiências que advêm dele. Eu passei por essa experiência. Pois não. Uma das minhas esposas, eu tive muitas esposas. E elas todas maravilhosas. Eu boto fé no casamento. Já está à frente, você já Não, elas são todas maravilhosas, eu é que nunca prestei. Mas aí o que ocorre? Essa de quem eu estou falando aqui, que era uma dessas mulheres maravilhosas, nós estávamos vivendo um momento não muito bom e ela se desequilibrou, vamos dizer assim, né? Emocionalmente e no momento em que ela estava iniciando a gravidez. Então ela decidiu abortar. Eu fui criado dentro do espiritismo, né? E como bom baiano, eu fui criado dentro de todas as religiões. E o espiritismo é a mais frequente, vamos dizer assim, a mais forte na minha família. Aí o que acontece? Aí eu conversei, eu disse, olha, você sabe da responsabilidade que você está tendo sobre isso, você sabe do que poderá vir lá na frente, e eu espero que você considere e veja aí como é que vai ficar isso, porque é difícil, a gente paga, não tem jeito, a gente vai fazer e vai pagar, porque tem a lei do retorno, então você, de alguma forma, você vai sofrer. Mas ela não era uma mulher de se persuadir facilmente. Né? Então a coisa correu frouxa, ela fez, inclusive, porque eu viajava, eu fazia obras e tal, e eu
passava somente o fim de semana em casa. Então ela tomou as providências dela, fez o aborto dela, depois me contou, olha, eu fiz o aborto, eu disse, aí foi você quem e você agora vamos ver o que vai acontecer, né? Daqui para frente vamos ver o que vai acontecer. Como é seu nome? Ricardo. Ricardo, nós agradecemos de você compartilhar uma coisa tão pessoal. Eu só gostaria de ter a oportunidade de fazer um comentário com relação a essa postura de nós espíritas, de dizer você faz a que você paga depois. Né? Não necessariamente. Porque existem as atenuantes. Sim. A ideia não é pagar porque você... Deus não está cobrando nada. Nós agimos de formas que, na realidade, nos prejudicam e possam vir a prejudicar os outros. E isso, na lei do aprendizado universal, vem em forma de lição para nós, não de forma de cobrança divina. Então, você faz, mas você paga? Não, você faz, mas depois você aprende. E, normalmente, quando esses aprendizados vêm, não são aprendizados fáceis. Mas a pessoa pode também aprender através do amor. Essa mesma mãe que abortou, ela pode vir a ter 10 filhos depois. Sim. Essa mesma mulher que abortou, ela pode trabalhar, como eu conheço pessoas que trabalham na assistência infantil. Mas o importante, só vou complementar o que você disse, o importante é não olhar com os olhos de uma transação comercial. Uhum. Não é porque você deve, você vai pagar na mesma moeda, muito pelo contrário. Essa proposta do espiritismo. E o trabalho que a Lívia está dizendo na questão de a pessoa está agora trabalhando com crianças ou está fazendo o bem, também não pode ser feito com a intenção de sanar um débito. É um trabalho que deve ser feito como regeneração espiritual e não como uma transação comercial, porque tem muita diferença. Rudy, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Sim, Lívia, sim, só um detalhe. Eu resgatei. Eu tenho essa filha. Ela tem 6 anos. O meu filho mais novo é esse aqui, que tem 33 anos. E essa criança veio e foi avisada a mim que ela viria através de uma amiga minha, que é taróloga, que trabalhou num templo esotérico comigo, porque eu sou canal Reiki, e a gente trabalhou junto no templo esotérico. Um dia ela abriu um tarô para mim e disse assim, olha, você vai ter uma filha. Eu estava separado nessa época, sozinho. Eu disse, mas minha amiga, pelo amor de Deus... Meu amigo, eu digo para você, eu vou interferir. Meu amigo, a sua vida nas cartas de um tarô... Olha, deixa eu contar até o fim. Não, deixa eu contar até o fim. Lívia, não, deixa eu contar até o fim. Aí ela virou para mim e disse assim, você vai conhecer uma moça trabalhando com você, depois você vai embora, depois você vai voltar a trabalhar com essa moça, aí você vai se envolver com ela e você vai ter uma filha. Ela não disse, você vai ter uma criança, ela disse, vai ter uma filha. Aí, olha o que aconteceu, Lívia. Foi exatamente na semana do aniversário da minha mãe. Aí eu chego na casa da minha mãe, tá minha mãe com 5 irmãs, todas Maria. Aí eu cheguei e disse assim, olha, Gorete me disse que eu vou ter uma filha e eu vou botar o nome dela de Maria, em homenagem a todas vocês. Aí, lá na frente, eu fui trabalhar, eu fui fazer uma obra em Mata de São João, lá, e aí eu conheci uma moça, aí eu conheci uma moça, e depois eu fui para outro lugar trabalhar, depois voltei para Salvador para trabalhar, e precisei do trabalho dessa moça, aí me envolvi com ela, e aí ela engravidou. Aí pronto. Aí no dia que ela virou para mim e disse assim, olha, eu vou ter... É uma menina, eu achava que era um menino, né? Eu já tinha esquecido da história de Maria, já tinha muitos anos. Ela aí virou para mim e disse assim, eu vou ter uma menina, nós vamos ter uma menina. Aí eu disse, oh, meu Deus do céu, é Maria. Meu querido. Aí ela virou para mim e disse assim, que Maria é essa? Aí eu disse... Aí eu contei a história dela toda para ela, ela disse, meu Deus, com esses detalhes todos. Eu disse, com esses detalhes todos. E assim, eu tenho uma filha de 6 anos, que foi um resgate. Não foi resgate, foi uma bênção, ok? Não foi resgate nenhum. A gente precisa parar com essa ideia de resgate, Veja, um dia nós vamos falar sobre essa questão da contabilidade divina. Essa terminologia existe na doutrina espírita. Mas não é
no sentido que nós aplicamos. Olha, é tão profunda essa discussão da contabilidade divina, mas eu gostaria de lembrar a vocês, como foi dito no começo dessa discussão por um de nós, que é muito comum, quando o espírito não consegue reencarnar, tentar buscar um outro corpo. No caso, essa entidade, esse coração, a Maria, veio novamente com você, com uma outra companheira, não é? Então, você não precisaria ter tido as cartas do tarô, nenhuma astróloga. Nós precisamos ter mais cuidado de colocar os nossos destinos nas mãos dos outros. As leis de Deus são muito simples. Muito simples. Mas não deixa de ser uma história linda. É uma história linda, não é? Mas não é resgate, meu querido. Ela veio uma bênção, você trouxe oportunidade, a sua primeira ou segunda companheira não conseguiu recebê-la, você encontrou uma outra companheira que conseguiu recebê-la, a relação desse espírito é com você, que maravilha que ela está com você. E o melhor é que seria a mãe ficou amicíssima. Então, mas não é um lindo fim? Não é esse o objetivo? Então, meus queridos, eu só gostaria de fechar, não é? Gostaríamos de fechar. Eu vou ler 3 linhas do livro Consolador para o nosso fechamento. Eu gostaria só de, antes da leitura, de fechar da seguinte forma. A primeira opção de observação minha é lembrar que o Espiritismo não vem assumir a posição das religiões tradicionais de condenação. Então, se nós cometemos o aborto, nós cometemos outras infrações em muitas outras áreas. Certo ou errado? Certo. O aborto é uma experiência traumática. Para você, mãe, para você, espírito, que está nos ouvindo aqui em anfiteatro. A nossa parte como espírito é de compreender que nós poderíamos estar no lugar daquela mãe sem a fortaleza interior de passar pela experiência. Portanto, cuidado com o nosso dedinho acusatório aí no plano espiritual. Porque quando nós nos encontramos na mesma situação, nem sempre temos a mesma coragem que nós julgamos que os outros deveriam ter. O outro ponto de vista espírita é que, em relação ao direito da mulher, é o mesmo do direito do espírito imortal. Esse direito é exercido no plano espiritual, no seu projeto reencarnatório. Para você cair em situações difíceis, constrangedoras, que te levem a capacidade e a condição de escolher, isso tem a ver com o seu programa de vida. Então, o direito, em primeiro lugar, é exercido no plano espiritual, por passar por situações que eu não preciso nem comentar aqui, mas vou comentar como incestos, como rapes e outras coisas absurdas que nós não concebemos como sendo possibilidades da pessoa aceitar a gestação. Mas são traumas e dores profundas e experiências terríveis que a alma escolhe passar em função de compromissos frente à sua própria consciência. Então, o direito sempre pode ser exercido no plano espiritual ou na presente reencarnação. Se nós exercemos o nosso direito prejudicando a nós próprios ou aos outros, nós vamos ter outras oportunidades de rever esses equívocos em outras formas de aprendizado. E não necessariamente através de infertilidade, de resgates dolorosos. Existem outras formas de aprender. Nós só pensamos naquela sim, sim, não, não. Nós precisamos ir um pouquinho mais além, abrirmos o nosso coração, mais misericórdia, porque Deus a possui. Então, o Espiritismo não condena,
O Espiritismo esclarece que nós não temos direito sobre a vida, nem do nosso corpo, como o nosso Rudy nos lembrou, nem sobre o corpo de espíritos reencarnantes. Mas, se não compreendíamos essa questão antes, ou se não conseguimos passar pela prova, outras provas virão, outras experiências virão. A nossa parte é buscar acolher quem nos busca antes ou depois do aborto. Só para completar, eu quero fazer uma pequena leitura do livro O Consolador. Então, nós precisamos lembrar que a missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Vamos levar isso conosco para casa e lembrar que diante de situações difíceis, nós precisamos agir com muito, muito amor. Foi ótimo estar com vocês. Que Deus proteja a todos. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.